Você fazia ideia disso? Parte 1, encerramos e vamos continuar, porque a conversa com o Richard está muito boa mesmo. É um negócio muito enriquecedor da gente ouvir, né, de aprender. Eu disse, na chamada que eu fiz, é um garoto de 19 anos de idade que tem muito a nos ensinar. Não é pouco não, é muito a nos ensinar. Minha querida Juliana, parabéns pelo seu dia, viu? Hoje é dia do psicólogo e também é dia do corretor de imóveis. A vocês todos, psicólogos, eu tenho muitos amigos e amigas psicólogas, muito obrigado pelo carinho da companhia, por participar do Projeto Aracaju conosco. Vocês fazem parte fundamental dessa estrutura que a gente está planejando levar para as escolas públicas de Aracaju, inteligência emocional, empreendedorismo, educação financeira e na outra ponta a linha de crédito para permitir que jovens, adultos, idosos que querem empreender sigam a vida. É muito gratificante. A Gabriela disse uma coisa, que a vida antes da live com o Richard e depois da live com o Richard. E eu falei, é algo... Percebe isso? E o universo de possibilidade que o ser humano tem na vida é que a gente fica preso a um espaço pequeno que nos colocam desde a infância. Não pode isso, não pode aquilo, não faça assim, não sai daí, não saia, cuidado. Nos colocam o tempo inteiro esses limitadores, né? E você cresce com isso. É preciso expandir a mente do ser humano. É preciso expandir mesmo a capacidade que as pessoas têm. Quando você vê um garoto de 19 anos de idade, que aos 14, que aos 13, sabe? Mas isso não limita. O que o Richard está fazendo não é por... aí tem gente que vai dizer assim, mas é porque ele é um garoto, está com a mente tranquila, é porque ele tem pai rico, teve mãe rica, né? Vão dizer isso. Aí... Eu já estou com 50 anos, não consigo fazer isso, Marcos. Eu estou com 40, não consigo fazer isso. Mas ele conhece todo mundo, e o cara conhece a rainha da Suécia. Para ele é fácil. Como assim? Pergunta se ele nasceu conhecendo a rainha. Não. Então, de onde você está, no ponto que você está agora, você que está me ouvindo, está assistindo, onde você está agora, no dia que você eliminar com uma carga do passado, que você carrega não sei porquê. Tem gente que diz assim, eu estou com 35 anos, não consigo mais voltar para a faculdade. Oi? Aí quando aparece a notícia de um senhorzinho de 95 anos de idade estreando no curso de Direito, aí a pessoa faz, nossa, né? Ele tem força de vontade. E por que você não faz? E por que você não levanta daí? Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, Marcos. Quanto é a faculdade? Não sei. Como é que você está dizendo que não tem dinheiro para pagar uma faculdade se você não sabe quanto custa? Então, assim, eu estou falando de faculdade, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de fazer alguma coisa na vida. São as crenças limitantes. Que a culpa de vocês ter essas crenças limitantes, na grande maioria das vezes, não é sua. A culpa não é sua. Né? O núcleo familiar, a sociedade é abstrata, mas o seu núcleo familiar, pai, mãe, escola, limita você. Até o dia que você quer. Até o dia que você decide quebrar essas crenças limitantes. Eu costumo sempre dizer, e quando falo para as pessoas, que eu mostro às pessoas, que eu andei sobre o fogo, as pessoas param assim, a reação é incrível. Faz... E quando a pessoa olha para mim e acredita em mim, aí faz, como assim, Marcos? Aí eu mostro vídeos. E as pessoas não conseguem acreditar. Pela crença limitadora que é estabelecida. O projeto Aracaju, ele tem esse foco. Quebrar paradigmas. Primeiro, quebrar o modelo que está aí.
E deixa eu deixar bem claro, né? Porque você acredita, Richard, e quem está nos acompanhando, que tem uma cidade aqui em Sergipe, que eu conversei com o prefeito, e não vou revelar, né? Porque ele pediu reserva, e obviamente não vou fazer essa revelação da cidade. Mas ele, no plano de governo dele, a partir de 2019, ele ia inserir inteligência emocional na escola, lá na base. E o Sintese foi contra. Nossa. É. Eu disse, como é, amigo? Ele disse, o Sintese foi contra. Ia implantar agora em 2020, porque tem os conselhos. Para você colocar alguma coisa, o Conselho de Educação tem que avaliar e aprovar, e está correto. Você tem que colocar. Agora, meu irmão, como é que você consegue ser contra? Colocar inteligência emocional nas escolas. Isso é um crime. Isso é um crime de lesa, sabe, ao ser humano. Não faz isso. E eu acredito. Em Aracaju é o Sindipema. Não é o Sintese, é o Sindipema. É o Sindicato Municipal dos Professores. Eu não acredito que a gente tenha qualquer resistência nesse sentido. Até porque os professores vão precisar também participar do projeto, participar da educação, você tem que incluir o professor. Sim, com certeza. Mas ele não vai ser o... Sabe por quê? Não sei se foi esse o caso, mas acredito que alguém pode pensar assim, e o sindicalista vai pensar assim, é mais um trabalho para o professor, e o professor já tem carga demais. Não, a proposta não é essa. Nós vamos criar núcleos com psicólogos, com terapeutas, com coaches, com profissionais dos diversos matizes, com jovens empreendedores, convidando o Richard para ir dar uma palestra nas escolas. Isso que a gente está fazendo aqui nessa live, que está todo mundo encantado com a sua história. Eu quero isso nas escolas. Eu quero as crianças assistindo isso e se motivando, modelando os Richards da vida, para que elas entendam que elas têm capacidade de fazer isso, que é possível transformar a própria vida a partir da decisão pessoal. E com suporte. É inadmissível que o Estado brasileiro, que é a prefeitura, não dê suporte para o desenvolvimento humano. Seja mais uma vez muito bem-vindo, meu querido. Gratidão, amigão. Isso que você está falando faz muito sentido. A Gabriela comentou aqui sobre o Sintese barrando os projetos, né, que ela também tentou desenvolver na época que ela era presidente do Grêmio. E isso é muito legal, porque assim, pô, Richard, muito legal eles barrando. Só que aí que surge o empreendedor brasileiro. Porque ele vai, pô, barrar o meu projeto, ou eu sou frágil e descarto isso porque eles não deixaram fazer, ou eu vou me reinventar e fazer de outra forma. Eu vou criar um clubinho de leitura na escola, um clubinho de empreendedorismo na escola. Então, assim, aquilo que você falou, né, do network, cara, eu não conhecia a rainha da Suécia da noite pro dia. Eu só tô começando, mas assim, eu não conheci fulano, cicrano, fiz negócio com o Beltrão da noite pro dia. Ontem eu tava conversando com a Fabi é uma pessoa fantástica, assim, e ela tá morando lá em Alphaville, São Paulo. Ela falou, Richard, você pode vir aqui dia 10? Aí eu falei, pronto, vou, a gente já acertou, já tirei minha passagem. Só que aí ela falou assim, você tá disposto a vir amanhã pra gente conversar algumas coisas, alinhar? Eu falei, ó, paro tudo aqui e vou. Então, assim, é muito também sobre tomar uma decisão, você saltar do avião e montar o paraquedas no meio do caminho. Só que essas conexões, elas não foram da noite pro dia. É de você deixar de assistir Lucifer no final de semana, por exemplo, e assistir uma palestra e você ir para um evento de network e empreendedorismo, você se conectar com novas pessoas. E eu faço isso há 3 anos. Então, eu não dei resultado da noite para o dia, mas eu levei 3 anos para dar o resultado da noite para o dia. E isso que é legal de entender. Então, é o fato de você abrir mão do prazer imediato para o prazer definitivo. Eu estava organizando um evento, ainda estou organizando um evento, só não quero citar nome de ninguém, mas o co-organizador estava querendo cobrar 7 mil para cada pessoa palestrar no evento. Eu falei, cara, beleza, sociedade, você tem suas vagas, eu tenho as minhas, você decide, se fizer sentido para você, ok. Desses 7 mil que ele queria cobrar, teve uma pessoa que chegou para mim, que era a mesma pessoa que estava vendendo para ele, me propôs, falou que queria a vaga, falou que era importante, é uma pessoa de extremo relacionamento. Ano passado movimentou 200 milhões de reais em transações só com conexões, então junta fulano a cicrano e faz o negócio, ele tem a comissão dele. Eu falei, cara, eu te dou a minha vaga.
era uma vaga que eu já tinha organizado para uma pessoa que eu queria abençoar, que eu acreditava que fazia muito sentido. Eu conversei com essa pessoa, falei, mano, deu uma mudança de planos, aconteceu isso e isso, eu acho que faz mais sentido você ir em outra edição. Eu pago a sua passagem, eu quero que você vá para o evento, eu quero que você esteja lá, que você esteja presente e se possibilite fazer network, conhecer pessoas novas. Eu não estou te prometendo nada, mas eu sei que vão acontecer coisas muito bacanas lá. Confia em mim. Eu, para compensar, eu pago a sua passagem e quero que você vá. E eu dei a vaga dele para essa pessoa. Essa pessoa fechou um negócio esse final de semana comigo, fantástico, que é o motivo de eu estar indo para a Alphaville agora, no dia 10. Então, assim, se trata de você renunciar, às vezes, pô, 7 mil é dinheiro. Para mim, eu valorizo 10 reais, entendeu? Então, assim, é dinheiro, só que eu podia ter pego isso e só, nunca ter feito mais nada. Mas é sobre você abrir mão do imediato pelo definitivo. E as pessoas têm que ter essa mentalidade. Se inteligência emocional, empreendedorismo, finanças fossem implantadas de berço nas escolas, em 20 anos éramos potência mundial. Só que é importante que tenham pessoas com essa visão no poder público para que implementem isso, não fique só no boca a boca, né? Eu hoje conversei com um amigo, ele é dentista, e ele está sentindo uma carência muito forte da interlocução de setores do Estado com o setor produtivo. E eu disse a ele, olha, você tem algumas ilhas. E vou citar aqui o nome, por exemplo, o deputado Laércio Oliveira é um parlamentar, né, tem uma atuação muito forte, mas defendendo o segmento dele, que são as terceirizadas. Laércio atua fortemente na defesa do nicho dele. Mas você, por exemplo, os dentistas, você não tem uma interlocução dos dentistas com o governo. E é incrível, você também não tem no governo, estou falando aqui do governador, e o governador é macro, a política dele é macro, mas você não tem interlocução no governo para discutir com a sociedade. Aí você tem algumas ilhas, você tem o Salles Neto, era na comunicação, agora está no turismo, e você começa a perceber que Salles está começando, né? Está indo, está buscando, está dialogando, isso é um fato. Mas o Estado precisa de muito mais. Precisa entrar de verdade, de sola, nessa questão da educação, da base. Está solto. Os professores estão ensinando o quê aos seres humanos? O que é que essas crianças estão aprendendo? O português? Tá, muito mal. Mas tá. Richard, eu vou repetir hoje aqui, que foi dito para um grupo, mas não foi numa live, mas foi assustador o que nós ouvimos. E existe, o que eu vou dizer aqui, existe uma professora em uma escola de Aracaju, na 6ª série, ela percebeu o comportamento de um dos alunos muito arredio, não prestava atenção na aula, era um cara bagunceiro. É aquele cara que todo mundo tinha medo na escola e ele não fazia nada com nada. Na 6ª série. E aí a professora parou e disse assim, mas o que é que está acontecendo com fulano? E fora da sala de aula, encontrou com ele, chegou, vem cá, sente aqui comigo. Qual é a sua vibe? Qual é o seu problema? Que você está bagunçando direto nas salas. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Se você não quer prestar atenção na aula, me diga o que é que está acontecendo. E quando ela começou a conversar, e meus amigos que estão assistindo a live, ela percebeu uma coisa e perguntou a ele. Ela escreveu um texto, uma frase, e disse, leia aqui para mim. Ele não sabia ler. Caramba. Na 6ª série, ele não sabia ler. E como é que ele passou? Foi a pergunta que a gente fez. E como é que ele chegou na 6ª série? Tem que passar. A prova. O que é isso? O que é isso? Como é que você vai ter uma sociedade equilibrada, consciente dos seus deveres e dos seus direitos, se na escola está fazendo isso, meu irmão? Ah, Marcos, você precisa entender que os alunos também não querem aprender. Por que será que não querem aprender? Será que é porque ele não está percebendo, por exemplo, que quando o irmão dele, que estudou a vida inteira,
concluiu o ensino médio, não tem emprego para ele, e você está dizendo a ele que ele tem que ir para a escola para ter emprego, e o irmão mais velho dele terminou e não tem emprego. Por que eu vou estudar? Meu irmão foi CDF, só tirava nota boa, passou e está desempregado. Tem 3, 4 anos, está desempregado, não tem emprego para ele. Então por que eu vou estudar? Essa mensagem que está sendo passada é que precisa ser quebrada. A escola precisa ser um ambiente de formação do ser humano para o tempo dela. E o nosso tempo é esse. Olha a informação que você nos trouxe com relação ao entregador do delivery. Muita gente migrou. E muita gente está achando que vai fazer disso uma profissão ad eterno. Aí daqui a 5 anos, 10 anos, quando as grandes corporações chamar a turma e dizer o seguinte, só, outro dia eu vi greve de motorista de aplicativo porque quer direitos. Que você tem um seguro para um acidente, perfeito. Mas a relação não é de patrão e empregado, meu irmão. A relação é de empreender. Ah, mas tem que ter os direitos. Qual é o país do mundo que tem isso? Qual isso faz total sentido, né? É questão de liberdade, porque, por exemplo, a partir do momento que o cara ele quer não depender de ninguém, ele quer ser o próprio patrão, mas ele exige direito trabalhista, por exemplo, ele está numa corrida de ratos. Porque, poxa, se ele é motorista de aplicativo, por exemplo, cara, ele pode trabalhar 1 da manhã, 2 da tarde ou 11 da noite sem ninguém ter que falar nada para ele. É claro que existem pessoas, às vezes, que dão dor de cabeça, são mal educadas, mas se trata de liberdade. Então, ele tem a opção de um emprego tradicional. E não se trata só de, mas aqui no Brasil, cara, a Gil foi para Londres recente, e aí ela tá brincando comigo, né, que ela falava, quando ela tava lá no apartamento, ela falou, olha o print que eu mandaram agora a mensagem, ela mandou o print do cara falando Mr. Gilmar e tal, I'm your driver, e aí, o motorista dela desceu, o cara numa puta Mercedes aqui, que é mais caro que a minha casa, e aí ela chegou lá, foi pro local pra resolver as coisas dela, mas o motorista sempre vai existir em qualquer lugar do mundo, no carro mais simples ou em uma Mercedes de 800 mil reais. A questão é você entender que, vamos falar da Uber? Eu recebi uma frase essa semana que eu achei sensacional. O cara falou assim, mano, ele falou que a 99 era tipo Uber. Não foi bem isso. Foi o seguinte, ele falou assim, cara, eu não lembro, mas tô falando mais ou menos alguma coisa assim. Eu tô no Uber. Pronto, ele falou o seguinte: eu tô com o Uber da 99. E aí ele não falou eu tô no aplicativo da 99, ele falou que eu tô no Uber da 99. E a Uber, ela criou um branding tão forte e ela se tornou uma empresa tão gigante a ponto da pessoa tirar a motorista de aplicativo e falar que o cara é Uber. É Uber. Então, chama assim, o Uber pra mim. Você chamou o Uber pra mim? Não, eu chamei. Mas chamou o Uber? Não, 99. O Uber? Exatamente, exato. E aí a gente tem para várias coisas, né? A palha de aço, que é o Bombril, a haste flexível, que é o cotonete, a sandália, que é a havaiana. Então, essa criação de branding, essa experiência, ela faz total diferença na vida das pessoas. E é engraçado que a Uber, ela não é uma empresa que dá um cash flow, né? Um fluxo de caixa positivo. Ela dá prejuízo todo ano. Só que é uma das maiores empresas do planeta, porque ela tem equity, ela tem valor de mercado. E ela domina o game porque ela é maior, ela tem caixa para se manter. E por que o cara que está dirigindo lá, o carro da Uber, ele nunca vai ser bilionário e o CEO da Uber é? Porque ele que domina as estrelas. Quando a corrida é boa, o cara teve uma boa experiência e andou na Uber. Ele andou com o Uber. Só que quando a corrida é ruim, cara, que motorista mal educado, vou reclamar para o Uber. Então, no bom, no ruim, a Uber sempre se sobressai. Aí você fala assim, tipo, poxa, o táxi, eu nunca mais andei de táxi, mas assim, eu peguei um táxi uma vez que o cara falou, não, esses caras da Uber são um bando de FDP, eles estão tentando roubar a gente. Olha só, olha a mentalidade pequena da pessoa, a mentalidade muito pobre. O cara da Uber não estava botando arma, eles que estavam querendo brigar por isso.
Só que não era muito mais fácil ele se adaptar ao que está acontecendo? Simples. Ele ir pro Uber, rodar no Simples. táxi também. Pega o Tem carro pessoas dele que e coloca no rodam três. aplicativo. Perfeito, ia monetizar mais de repente. Ele, no mínimo, teria experiência. Cara, eu perdi uma oportunidade uma vez de ir para o Canadá com tudo pago, passar lá uma semana, e eu perdi a oportunidade porque eu não tinha passaporte. Então, assim, talvez se eu fosse, muita gente podia falar, teve sorte, é filho de papai, é rico, e que eu não sou. Não tive sorte, não tive apoio assim financeiro quando eu era mais novo para os meus projetos. Eu mesmo corri atrás, já vendi perfume na rua, já paguei dívida de cartão com 17 anos, porque emprestei a um amigo, ele não honrou, então eu tive que ali fazer as coisas. Já fiz amizade com o policial, vendendo para eles no posto policial. Então é muito de inconformismo, sabe? Eu penso, tipo, poxa, aquele exemplo que eu falei do carro. Eu vou me formar em direito, vou ser juiz. Quanto tempo de salário de juiz eu consigo comprar o carro? Beleza, em 6 meses. Só que quanto tempo eu vou levar para me tornar um juiz? Um juiz. Então, é fazer esses cálculos matemáticos muito rápido. Quem está na live agora, eu vou passar um hack financeiro muito grande. Imagina uma BMW 320i, interior bege, um carro muito bom, 2.0, 2018. Você vai lá e compra por 2019. Você compra por uns 100 mil reais um carro desse. Só que aí o que é que a gente aprende na escola? Eu já tive um professor que falou, ó, financiar carro é a maior burrice do mundo. Você vai pagar 2 carros. E, de fato, financiar o carro você acaba pagando muito mais. Só que o que a gente não aprende é que se você pegar os 100 mil reais do carro que você ia comprar ele de repente à vista e você dá 30 mil de entrada, por exemplo, investir os 70, e você numa boa empresa, com renda variável, conseguir rentabilizar 5% ao mês, por exemplo, você fez 3.500 por mês com aqueles 70 mil. Aí a parcela do carro é de 2 mil, com os 3.500 você paga ela e sobra 1.500. 1.500. No final de 4 anos, você teve uma BMW de graça e ainda mais 90 mil na sua conta. Porque você mudou a mentalidade financeira. Porque você, ao invés de financiar um carro ou de dar à vista, de fazer um consórcio, você fez o dinheiro trabalhar para você e não foi escravo dele. E não falou que quem tem BMW é um cara que é de salafrária, ou enganador, ou deu golpe em uma pessoa. Quando eu falo um exemplo parecido com esse teu, de apartamento. No apartamento que eu moro, é avaliado em torno de 250, 270 mil, que é aqui na Jabutiana. Sim. E aí as pessoas fazem, Marcos, por que você não compra apartamento? Eu viro só, vamos aqui. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos e um neto. O João Marcos tem um imóvel, a mãe lá tem um imóvel. As minhas filhas têm um imóvel também, modesto, mas tem um imóvel, elas estão no apartamento, e aí eu coloquei elas no apartamento. E eu moro num apartamento alugado. Mas como assim? Você ganha bem, ganhava, eu não sei isso. Por que eu não compro apartamento? Aí eu faço uma conta simples. E essa conta que você fez agora? Se você pega, 240 mil à vista, é negócio pegar 240 mil e imobilizar? Não, não é. Pegue 50 mil, 60 mil e dê de entrada. E você vai financiar aí o restante para 20 anos. Quando você faz a conta da prestação durante os 20 anos, meu irmão, vai dar 2 apartamentos e meio. E se amanhã, daqui a um ano, eu quiser mudar de apartamento? Aí eu vou ter que pegar um corretor para que ele venda, vai ter dificuldade para vender. A comissão dele a também. Comissão dele e tudo, para ir comprar outro em outro canto. Se daqui a um ano eu quiser mudar de apartamento, eu mudo. Agradeço ao dono, em relação de contrato, e escolho para onde eu quero ir. Mas... E se acontecer alguma coisa, por exemplo, se você ficar desempregado, sem renda nenhuma, mesmo no imóvel próprio, tem impostos. E se eu não pagar, a prefeitura vai e toma. Então, você não pode pensar na tua vida desse jeito. Pensa de forma inteligente. E aí, renda variável. Eu quero entrar um pouco nisso aqui agora, já que você falou. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que, por exemplo, uma ação da Via Varejo, que custava há 9 meses R$5,
Hoje ela bateu R$ 20. Ontem bateu 21,30. Sim. Uma ação. Era 5, hoje está 21. Isso em 9 meses, 11 meses. A Magazine, hoje está 82, 83, mas já esteve a 5. As pessoas não têm conhecimento sobre isso. O que é que está faltando para que as pessoas saibam disso? Descubram que é um mercado e comecem a perder o medo de investir no mercado financeiro. Coragem. Eu acredito que se a gente tivesse uma educação melhor, isso estaria muito resolvido, que eu estaria aprendendo isso na escola. Mas a partir do momento que a gente não tem, você tem duas opções. Você tem um caminho de você ser frustrado e falar que você não teve isso na escola, ou não teve um pai que era investidor para te ensinar, ou você vai lá e simplesmente aprende. Você pega um livro, você se joga e vai ler. Eu não sou acionista, eu trabalho mais com criptomoeda, mas eu estava comentando com um amigo, eu falei, mano, pega 10 pau e investe na ação da Oi. Eu falei isso para ele ter menos de um mês. Aí ele falou uns palavrões lá que não cabe eu falar aqui. Ele falou, é louco que eu vou investir minha grana nisso? Eu falei, mano, compra a ação da Oi, vai por mim. A ação da Oi tava 1,10. Eu tinha certeza absoluta que ela ia subir. Aliás, eu não tinha certeza absoluta porque o mercado é soberano, mas minha crença que ela ia subir era muito grande por causa de informações muito privilegiadas que eu tive. Muito claras, assim, informações claras. Informações isso, claras. exatamente. É uma empresa, ela tem um ativo, ainda está passando por uma dificuldade financeira muito grande, Sim. mas tem gente interessada em comprar. Oferta e demanda. Isso é demanda. muito básico. Perfeito. E aí eu tinha dois cenários para a ação da Oi. Esse que eu tinha em mente, ele já estava concretizado. Então, na minha cabeça, a ação da Oi ia subir. Era para a pessoa comprar. O outro era que uma gigante chinesa, que não faz sentido eu falar o nome agora, ia comprar. Se essa gigante chinesa comprasse, a ação da Oi ia pular de R$ 1 para R$ 6. Então, o cara que investiu 10 mil na Oi, ele ia fazer 1 milhão. Só que eu não estava com essa perspectiva inicial. Eu falei, mano, compra a ação da Oi. Porque ele já mexia, ele já tinha algumas coisas. Ele foi lá e comprou R$ 100 de ação. Eu pedi para ele comprar 10 mil. E eu falei, cara, eu não tenho certeza do que eu tô falando, é muito skin the game, mas confia em mim. Tô com a intuição muito forte. Até para também não botar muita responsabilidade nisso. Deu 3 dias, a ação da Oi foi para R$ 2. Então, se ele tivesse colocado os 10 mil, ele estaria com 20 mil. Só que ele podia ter perdido e ficado com R$ 1.000, por exemplo. Então, o mercado é soberano, mas o fato de você ter muito risco e pouco ego e analisar a situação faz muita diferença. O Tio Rico, que é um cara sensacional, eu sei quem ele é, apesar do Instagram dele ser anônimo, ele faz as histórias de maneira anônima, puta sabedoria, é um conhecimento fantástico. E ele foi dar uma palestra no INSPER ontem. Eu saí de uma reunião para assistir essa live dele, apesar de ter ficado aí no YouTube, e achei algo sensacional. No currículo da pessoa do INSPER lá, enfim, ela tinha 10 formações, a pessoa que estava entrevistando ele, o currículo era mais ou menos desse tamanho aqui. E o dele era assim. Só que ele era tipo assim, o dele era muito simplificado. Investidor do ramo disso, daquilo e tal, tal, tal. O patrimônio do cara é de 1,6 bilhões de dólares. Ele está listado na Forbes. Ele é investidor. E a biografia dele estava desse tamanhozinho. E a dela é isso aqui. E eu nunca vi um maior exemplo de muito risco e pouco ego nessa foto. Porque as pessoas, elas focam na coisa errada. Elas focam em parecer rico, elas focam em se sentir confortável. Só que ela deve focar em coisas que vão dar resultado para ela. E isso é muito básico. É muito fácil falar, mas eu tô velho para fazer uma faculdade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Mesmo que ela saiba quanto custa, não tem dinheiro, pensa comigo. Digamos que o custo dela seja R$ 600. Cara, como é que ela pode levantar R$ 600 em um mês? Será que é tão difícil assim? Será que não dá para ela vender algo na rua? Será que ela tem vergonha disso? Eu conheço filhos que são amigaços meus, que a gente joga no computador toda semana, que eles são filhos de multimilionários, que moram lá nos Estados Unidos, e eles trabalham em restaurante. E a mão de nenhum deles cai não, inclusive eles usam elas muito bem quando estão jogando. Mas assim, os caras, eles têm uma puta mentalidade, muito diferente daquela coisa de, ah, mas eu vou trabalhar no restaurante, só aquilo.
eles não precisavam disso. Eles podiam estar trabalhando no pai, junto com o pai, ganhar ali 10 mil por mês tranquilo, mas eles se propuseram, se exporam e, cara, eu vou fazer o meu, eu vou me tornar antifrágil, eu vou aprender a me beneficiar em meio ao caos, eu vou desenvolver competências e não ficar na sombra do meu pai. Então, essa mentalidade é fantástica. Eu acredito que com essa linha de raciocínio as pessoas sim conseguiriam fazer diferente. Você falou da Oi, e eu abri aqui na plataforma. Em março de 2020, uma ação da Oi estava 0,43 centavos. Nossa. Se a pessoa pegasse R$ 500 e comprasse de ações, ela compraria 1.666 ações. Hoje, com a queda que teve, ontem foi um dia, ela fechou a 1,72. Os R$ 500 estariam valendo hoje R$ 2.833. Percebe Exatamente isso? sobre isso. E Aí isso a pessoa de diz... sorte. Aí, Não. É conhecimento. Tem muita gente que está nos assistindo e diz assim, mas como é que faz isso? Busca, pede informação, veja quem está fazendo. Não entra de cara. Porque se você não conhece, é a mesma coisa que você pegar um carro para dirigir se você não sabe dirigir. Não faz isso. Ah, mas eu tenho muita vontade de dirigir. Eu tenho muita vontade de comprar ação. Não faz isso. Conheça. Estude. Aprenda. Procure quem sabe para fazer. Se você, sabe, é estudar. Não entra no canto do conto do vigário. Tem muito malandra por aí, sabe? Me dê aqui que eu faço, me dê aqui que eu resolvo. Não é isso. Você falou da criptomoeda e a referência, aí vem a história da marca, né? Fixar a marca, o Bitcoin. Sim. Quando se fala em criptomoeda, você fala em Bitcoin. Mas você tem uma série de outras moedas, com valor inclusive menor, mas o Bitcoin, pelo mercado que tem, na força do mercado, ele acaba se sobressaindo. Já tem, inclusive, um investimento muito forte para converter mesmo a moeda universal em criptomoeda. É isso? Existe um tipo de banco que é um dos meus favoritos, que é o banco offshore, né? Que é você ter uma conta bancária fora do país. Você, no banco offshore, por exemplo, você declara para a Receita Federal que você gerou aqui no Brasil, no caso, digamos que você movimentou em 2020 100 mil reais, só que o imposto que você vai pagar, de repente, é o de Londres, é o do Reino Unido, é o da Suíça. Você paga, ao invés de pagar 15, 20, 30% de imposto, você vai pagar 0,5%, 1%, e você faz transações cambiais fora do país. E entra aquela coisa do banco que a gente conversou na live passada. Mas o Bitcoin, ele é um grande exemplo disso, de branding, de posicionamento, de... Cara, na época do Orkut, eu só entrava no Orkut para jogar o joguinho da Fazendinha e para mexer com aquele Buddy Poke, que era o avatarzinho, o bonequinho. E naquela época dava para você minerar Bitcoin, dava para você jogar e ganhar Bitcoin. Hoje, eu conheço amigos que têm 0,0023 de um Bitcoin. Eles não têm nenhum, porque um custa, de repente, 50, 60 mil reais. Acho que está batendo 60, chegou a bater 61, 52 chegou mil. Recente, chegou a bater 60. 60 mil reais. Agora. E é legal porque se você analisar o mercado, em uma casa de câmbio, em um exchange, né, vamos usar esse palavreado, ela está 53 mil, na outra ela está 51, na outra ela está 52.500. Então, é você saber enxergar as oportunidades e fazer negócio a partir disso. Eu já vi lojas lá no JFC, quando eu tenho um escritório, que tipo, pô, aceitam Bitcoin, loja de roupa, aceitando criptomoeda. Quando é que a gente ia imaginar que o cara que tá vendendo ali roupa, que pô, é dinheiro, cartão, débito, passa lá para 12 vezes, e aceitar uma moeda que não dá nem pra gente ver. Então, assim, é justamente você se adaptar para as coisas que estão acontecendo. Ó, a Thay Costa falou que tá 60 mil. É exatamente isso. Tayara é minha filha, aquela que conversou com a gente lá na Casa Sueli. Ah, ela aqui, não, verdade. Essa é mais velha, essa é a Tayana. Essa é a mais velha. Tayara que está aqui anterior, que deu oi aqui. Tayana não esteve... Não, eu já vi. Eu vi a Tayara aqui comentando. Isso. Eu lembro dela. Isso. Perfeito. Bateu 60 mil. Sobre isso.
Olha, é sobre você ser camaleão, se adaptar ao mercado, e aí nunca vai deixar de existir emprego, vai deixar de existir coisas antigas, coisas passadas, entendeu? Mas o novo ele sempre vai estar. E aí cabe você escolher se conformar ou ir para o novo agora, né? O novo normal. O novo normal. Essa coisa dessa geração tua, né, os garotos de 17, 18, 19 anos, com esse conhecimento e com esse agindo com uma vanguarda assim, sabe, de ir buscar resultados. Não ficar esperando para o papai e mamãe. Ir buscar resultado. Você tem uma turma de amigos nesse nível. Né? O que é que vocês conversam, basicamente? É só negócio, negócio, negócio? Ou vocês também se divertem? Isso é muito legal. Essa pergunta foi extremamente inteligente, mas a gente se diverte muito quando está falando de negócio. Porque é algo que é o nosso hobby. Então, assim, não é aquela coisa chata, aquela coisa nerd de, tipo, você tá lá no computador, vendo um monte de gráfico, vendo um monte de operação, mas trata daquilo que faz bem. O Vitor Cabral, que ele é meu sócio dessa startup de influenciadores, inclusive ele é o fundador dela, ele postou ontem que você não tem como mudar as pessoas ao seu redor, mas você tem como mudar as pessoas ao seu redor. E ele falou para você ler de novo a frase. E você parar a pensar, ele quis dizer o seguinte, cara, as pessoas que estão perto de você, você não tem como mudar elas internamente. Mas você tem como mudar as pessoas que estão perto de você. Você pode conhecer pessoas novas, você pode escolher quem você quer que esteja perto de você. Então, até hoje, a galerinha que estudou comigo lá em 2015, 16, 17, ela tá praticamente na mesma vibe. Eu ainda sou o garoto Rinodê que vende perfume na rua, que chama a pessoa para ir para casa para fazer uma apresentação surpresa. Só que essa mesma galera, ou está desempregada, ou está trabalhando em emprego normal, sem perspectiva. E não é que não tem problema algum, tá tudo bem. Só que, sabe aquela coisa que vai ser sempre aquela mesmice, ela nunca vai fazer nada de significativo. E não é só sobre o dinheiro, mas é sobre você impactar a vida de alguém, sobre você construir um currículo legal, né? Esse exemplo da rainha é muito interessante porque, cara, eu só entendia isso de sessão da tarde e assistia ali o filme, depois que chegava da escola, trocava de roupa, assistia a TV Globinho antes da Fátima Bernardes chegar, e aí, pô, era aquela coisa que era muito distante de mim. Mas o fato de você como é uma rainha? Como é uma rainha? Deixa eu matar essa curiosidade aqui. Como é chegar numa rainha? Hoje é comum, sabe? É entender que são pessoas como nós. Mas, assim, é muito interessante porque eu lembro da época que eu, assistia na TV e via alguém de fora, e aí é até um erro que as pessoas cometem na hora de fazer network, na hora de fazer relacionamento, principalmente com pessoa grande, é você chegar tietando, você chegar como se fosse tipo, meu Deus, eu sou seu fã e tal. Tem pessoas que eu admiro demais, mas a partir do momento que você não trata de igual para igual, você já se coloca em uma posição inferior e você não consegue se conectar com aquela pessoa. E um exemplo grande foi um cara que eu vi no YouTube aí, que ele teve a oportunidade de... Ele tava cara a cara com o Flávio Augusto, e ele falou, tipo, Flávio, em algum WhatsApp tá precisando aí de alguém que trabalhe como recepcionista, cara, isso, aquilo, não sei o quê. Então, assim, é o que todo mundo já faz, é o que todo mundo já pede, é o que todo mundo já pergunta. Então, você tem que quebrar o padrão em tudo. É o mesmo então, do mesmo. É o mesmo do mesmo. Isso não dá resultado. Tudo mudou. A forma de fazer política mudou, a forma de fazer multinível mudou, a forma de estudar mudou. E muita gente está reclamando agora do EAD. Eu não falo das pessoas que não têm condições, que não têm acesso à internet, que não estavam preparados para isso. Só que, pô, o jovem hoje que estuda em escola particular, que tem acesso à internet, tem um bom computador em casa e que ele não está gostando, é porque ele não foi preparado para isso. Chegou de vez, foi implementado, não foi ensinado, então ele está no estágio ruim. Eu lembro que minha irmã, logo na primeira semana de aula, ela se acordava na hora certinha, ia tomar banho, trocava de roupa, fazia o cabelo, ia lá para aula. Hoje ela já se levanta da cama, já vai direto pro computador, desliga a câmera dela e fica lá na aula, fazendo atividade. Então, assim, ela já se acostumou para aquilo. Viu que não é um bicho de 7 cabeças. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que reclama porque não estava preparado. E é sobre você se preparar para o futuro. Voltando lá à citação do Abraham Lincoln, de que a melhor forma de prever o futuro é criando ele. É criá-lo. Não é assistindo os Simpsons, por exemplo, que também é uma ótima forma, mas talvez não seja mais assertiva. Então, assim, é exatamente sobre isso. Você gerar oportunidades. Eu não tive a sorte de conhecer a rainha. Eu não tive a oportunidade de conhecer ela. Eu criei a oportunidade.
Eu hoje não sou licenciado de um TEDx e gerencio mais 12 ao longo do Brasil e mundo, porque eu tive essa sorte, mas eu busquei, eu entendi, tipo, poxa, qual que é o procedimento para isso? Qual que é o passo? O que pessoas que fizeram, o que pessoas que conseguiram fizeram? Então, é ter humildade de perguntar, é ter humildade de perguntar diferente, né? Quebrando o padrão, se aproximando, recebendo approach. O Google Stocco, que eu falei, do banco original, da Hotmart, eu poderia ter mandado um LinkedIn para ele, eu poderia ter mandado um direct no Instagram, mas ia ser mais do mesmo. Ia ser mais um cara admirador que queria, de repente, tentar fazer um negócio com ele. Mas o fato de eu chegar para um grande empresário e falar, mestre, me conecta aí com o Guga, na moral, quero conversar com ele, trocar uma ideia. Então, isso faz total diferença no relacionamento. Isso gera um approach muito maior e você tem um resultado mais assertivo. Você se conecta melhor com a pessoa. Então, por exemplo, eu te conheci através da Sueli. Eu poderia ter te mandado um direct, trocado uma ideia, marcado uma live, mas o fato da gente ter um intermediador facilitou a conexão. Isso serve para todas as áreas da vida. Para você conhecer uma pessoa nova, para você conhecer uma garota, para você conhecer um empresário. Então, se você consegue entender as pessoas que estão ali ao redor, o que aquela pessoa gosta mais, network não é sobre você, é sobre o outro. É sobre como o outro fala, como ele gosta de se comunicar, quem ele é. Às vezes o cara não gosta de ouvir áudio, mas ele gosta, por exemplo, de mandar texto gigante, né? Então, é você entender o que ele gosta e faz mais sentido para ele, para você ter o melhor resultado daquilo. Tem uma turma que está aqui tietando, Jairinho Moura. Você falou da questão da EAD. Minha filha ontem, numa conversa que nós tivemos, também não foi numa live, foi num grupo muito bom que nós conversamos ontem, que é a Aline Bittencourt, que é a jornalista que está cuidando, né, do nosso projeto. Ela tem trazido algumas pessoas para a gente discutir sobre o projeto Aracaju. E Tara disse ontem, que a minha filha disse, olha, tem muito preconceito sobre EAD. Aquilo que você falou é a imagem. Estudar, ensina à distância. Ensina à distância. Ela disse, quando é que eu ia fazer um curso? Acho que é PUC do Rio Grande do Sul, é isso, Thay? Me corrija se eu estiver equivocado. Eu sei que ela está fazendo esse curso online. E está amando, sabe, fazer isso. Então, é você se preparar. A Gilmara disse aqui, ó, atrás, deixa eu pegar exatamente as palavras dela. Está aqui, ó. Anatomia da oportunidade. Preparo, mais ação. Você se prepara e age. E está pronto em criar oportunidade. Sabe? Não tem jeito. Você precisa se conectar com o atual. Você precisa estudar. Você precisa estudar. E quando a gente fala de estudar, não é só se graduar numa universidade. É estudar, primeiro assim, conhecer você, saber daquilo que você sente prazer em fazer. Essa lição que você está nos dando hoje aqui. Os 3 hobbies. Seja feliz com o que você ama, com o que você faz. E a pergunta que você respondeu agora, que eu fiz, como é que é, a diversão entre essa geração de vocês? O que é que você responde? Cara, a gente se diverte fazendo isso. Esse é o nosso divertimento. Eu acordo a hora que eu quero, tenho responsabilidade. Então, se eu tiver que acordar 3 da manhã, eu acordo. Para cumprir uma responsabilidade que eu assumi. Que é um projeto meu. Mas eu posso acordar às 11 também. Eu posso chegar num domingo e trabalhar o dia inteiro. Mas eu posso chegar numa segunda e não trabalhar. Só que para isso eu preciso gerar os meus resultados. É mudar o paradigma do ser humano. Quebrar essa caixa. Meu querido, são 9h14. Eu ficaria conversando com você assim a noite toda. No dia que a gente conversou na Cássio ali, e você bateu um papo muito forte com a Tayara também. É muito agradável conversar com você. É muito bom aprender com você. Às 3 da manhã, Richard nem dormiu ainda. Tá vendo? Verdade. O Felipe, obrigado, Felipe. Excelente live. Tayara, inclusive o Karnal, é isso? Falou exaustivamente sobre essa atualização constante que está sendo discutida aqui na live, que é o Leandro Karnal. O Felipe entrou aqui também. Deixa eu ver aqui a Gilmara. Eu atendo clientes enquanto estava fora do país. A internet nos dá liberdade geográfica.
Sabe? Exatamente. Quando começou a pandemia, eu estava como diretor de comunicação da Assembleia. A primeira providência, quando eu vi o noticiário, a gente teve até um evento lá na Assembleia, o governador, o Luciano, e aí, só, vai chegar aqui, Belivaldo, vai chegar aqui, esse rapaz vai chegar. No início de março, eu peguei a minha turma, todo mundo em casa. Jornalista, você tem computador em casa, todo mundo em casa. Um jornalista ia para a sessão, fazia a live no Facebook e, pasmem, nós conseguimos fazer com que a Assembleia, algumas publicidades da Assembleia Legislativa de Sergipe, alcança 1,5 milhão de pessoas nas redes sociais. Então, nós conseguimos colocar isso. Então, esse jornalista ia, fazia, colocava o tripézinho dele lá, abria a live e toda a minha bancada de jornalista em casa. Kelly cuidando da criança, Aldaci cuidando da criança, Rosângela Dória também cuidando do marido, todo mundo ali, Stephanie, todo mundo em casa, cumprindo a responsabilidade. Meu irmão, pergunte se a comunicação da Assembleia sofreu solução de continuidade nesse período. Não, ao contrário, nós aumentamos, inclusive, a produção. Porque você tem facilidade hoje para resolver. O que Gilmar está dizendo? Atende clientes. Essa pandemia, por exemplo, na pré-campanha, que a gente está construindo o projeto, né, para ser vereador em Aracaju, a gente tem feito discussões, a gente tem feito reuniões fantásticas, com 8 pessoas, com 4 pessoas, eu e mais uma pessoa, a gente tem dialogado, sabe? Ontem nós sentamos, eu sentei com minha filha, eu estava dirigindo, passei o carro para a namorada e comecei a conversar com o contador, que vai nos apoiar, nos ajudar na campanha. Vai ser o contador. Eu não precisei ir no escritório dele. Minha filha estava em casa. Fizemos uma chamada de vídeo no WhatsApp e resolvemos. Preciso disso, acabou. E só um adendo, isso é muito interessante, que se a gente olhasse há um ano, não é nem tão longe assim, mas há um ano atrás, você marcava um cafezinho com a pessoa e ia não lá. desse de jeito nenhum, você ia para chamada de vídeo ou para ligação. Hoje, você marca a chamada de vídeo ou a ligação e se não der, em hipótese alguma, você marca o café. Então, as relações pessoais começaram a mudar agora e elas vão permanecer. Então, a forma de você investir mudou, a forma de você se comunicar mudou. E é você aprender a ser assertivo nisso. É você quebrar o padrão e empreender dentro dessas coisas. O próprio Tinder, e é legal o Tinder porque a expressão Tinder em inglês é o ato de você pôr fogo em algo. E por isso que a logomarca deles é uma chama. Isso. E eles começaram porque eles iam em atléticas e clubes de universidade, eles montavam festas, essa era a estratégia de marketing dele, eles montavam festa e para você participar dessa rave, dessa aglomeração de pessoas, você tinha que baixar o aplicativo deles. Então, percebe como a forma de negócio deles foi diferente e hoje o Tinder vale aí pelo menos uns 25 bilhões de dólares. Vale 2 vezes mais que um dos maiores bancos do país. Então, a forma de você conhecer pessoas para se relacionar pessoalmente também mudou. E é entender essa quebra de padrão. Até para você paquerar alguém, aquela coisa do oi, tudo bem? Cara, a caixa da pessoa tá cheia disso. Oi, tudo bem? Como é que vai? Faz o que da vida? É quebrar o padrão. É entender... O Zeca, por exemplo, ele acabou de entrar na live agora. Pô, um segundo pai para mim, de lá de Brasília. O cara é fantástico, mas... Olha ele empreendeu, montou um sushi delivery agora, um hash delivery. Ele, em meio à crise, um monte de sushi fechando, e ele foi na contramão disso e abriu um. Mas por quê? Porque ele entendeu como era que estava sendo feito agora, como era que estava o mercado. Não foi aleatório. Ele não falou, pô, tô com dinheiro sobrando, vou investir nisso. Não. Ele observou, ele fez a leitura. Ele fez a leitura do mercado. E resolveu a dor. Então, é justamente entender isso. Tipo, cara, eu não conheço hoje um aplicativo de telemedicina no Brasil que seja assertivo. Por que ninguém vai lá e cria? Então, se você pegar daqui a 10 anos, os programadores vão ganhar infinitamente mais que os médicos, que talvez seja a profissão mais bem paga de hoje. Web design, user experience design, vão ganhar muito mais engenheiro de software. Hoje é o dia do psicólogo. E sim, eu tenho muitos amigos e muitas amigas que são psicólogas. A doutora Leda, por exemplo, ela tem muito apego ao consultório dela, né? Ao consultório dela, aquela coisa. E quando começou a pandemia, ela em casa, ela dizia, Marcos, como é que eu faço? Eu digo, calma, vai
Vai para a internet, vai para a internet. E hoje ela faz atendimentos, meu irmão, sabe? Ela dizia, mas é porque eu quero estar perto. Eu digo, vai para a internet, atende. É uma nova modalidade, é uma nova ferramenta. E as pessoas estão fazendo isso. Hã? Você atender alguém, conversar com alguém. Ah, mas é porque eu tenho que estar olho no olho. Olha aqui nós dois conversando, né? E poderíamos estar somente nós dois numa chamada de vídeo do WhatsApp, por exemplo, e conversar, olhando no olho, sentindo a energia aqui. Hoje nós estamos conversando, simultaneamente tem 18, a live anterior foram quase 140 pessoas que assistiram. Quando eu gravar, eu fiz uma com o Adalto, que é um cara fantástico, dono das óticas Diniz, está aqui, um dos franqueados. Nós batemos quase 900 pessoas, meu irmão, assistindo a história dele. Sabe? Quando é que você podia imaginar isso? Essa conversa nossa, hoje nós precisamos fazer uma segunda. E olha o interesse da galera. Está todo mundo aqui, sabe? O cara está em Brasília, está assistindo. Eu amo a internet. Fiz lives e atendi as minhas coaches direto da Inglaterra. Produzi conteúdo na ilha de Ischia, na Itália. O lastro é infinito. Perfeito. Sabe? Aproxima. Nem é ela, né? Vida boa. Mas isso é muito interessante, né? E é legal que se a gente analisar para o contexto bíblico, essa coisa do tipo, poxa, você estava falando para 900 pessoas na live passada. E Jesus disse que a gente veio e vai fazer muito mais do que ele fez. E tipo, pô, Jesus, maior líder de todos, independente de religião, vamos falar assim, o cara que até hoje, 2020 anos depois, é o cara que é mais seguido do planeta sem nem ter um Instagram. Fala que a gente vai fazer muito mais do que ele. Pega na Bíblia para quantas pessoas ele, sei lá, pregou. O maior número de pessoas simultâneas que ele colocou em um local. Essa semana o Pablo Marçal colocou 70 mil numa live. Já foi mais do que Jesus fez. Então, é aquela coisa de você fazer além. E a gente tem ferramenta para isso hoje. Só que as pessoas, às vezes, são limitadas por várias coisas. A Bíblia fala assim, o inimigo vive ao nosso derredor 24 horas por dia para aqueles que querem ser tragados, rugindo mais alto do que um leão para aqueles que querem ser tragados. Ou seja, para aqueles que querem ser tragados. Quem não dá liberdade, ele não ataca. Vamos falar assim, numa linguagem bem coloquial. Rugindo mais alto do que um leão. O leão, quando ele vai pegar a presa, ele não ruge. Não. Ele vai de bom moço. Ele vai de maneira bem delicada. E quando ele está perdendo, quando ele não consegue pegar jeito nenhum, ele começa a rugir. Para ele tentar ganhar pelo medo. Pelo medo. Então, as pessoas são aprisionadas pelo medo. O nosso diabo interior é o medo. É o fato de você não se arriscar para chegar em uma nova pessoa e conhecer. É o fato de você ter medo de fazer network com alguém. É o fato de você se limitar a um emprego novo. Você ter medo do que as outras pessoas vão pensar. É ser blogueiro hoje é piada para muita gente. Ah, tá começando a ser blogueirinho, tá começando a fazer isso, aquilo. Eu tinha uma reunião ontem com meu sócio, eu falei o seguinte, eu falei, bro, há 100 anos atrás, os bilionários eram os caras do recurso natural. Era o cara da indústria de petróleo, era o cara das pedras preciosas, era o cara da companhia de gás. Há 30 anos atrás, os bilionários começaram a ser a galera de tecnologia. Os caras que programavam, desenvolviam softwares, aí você vê Bill Gates, Steve Jobs, você vê aí o próprio Zuckerberg. Hoje, os próximos bilionários vão ser os que detêm isso aqui. São os influenciadores. São essa blogueirinha que todo mundo tira onda, porque existe um princípio chamado Media Equity, que é o que eu falei de equity, só que com mídia, com audiência. É você pegar essa galera que está aqui e falar, galera, falando nisso, tá vendo esse copo que eu tô tomando água aqui agora? Ó, arrasta para cima e compra ali. Por mais que isso pareça besta e comum, essa é a próxima geração de bilionários. Gera resultado. Com certeza, com certeza. Aí a galera tira a onda do Carlinhos Maia, pô, ele tava palestrando com um dos maiores players do mercado hoje, do digital, esses dias agora no evento lá em São Paulo, e ele vai ser um dos próximos bilionários brasileiros, eu não tenho dúvida alguma. E o cara não sabe nem comprar uma ação. E ele não precisa, não importa mais, porque até isso mudou também. Para a gente finalizar, já que você citou muito essa coisa da Bíblia, deixa eu colocar aqui esse texto. Esse texto está em Marcos. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram, assim como estava,
Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um vendaval e as ondas se lançavam de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e exclamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele acorda, olha, ordena que o vento se acalme, consequentemente as ondas baixam, e ele olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé. Isso com os discípulos, ele fez isso. Então, acreditar. Quando você tem fé, não basta apenas dizer que tem fé. Você precisa acreditar. Fé é quando você acredita no que você não vê. Então, se você tem um projeto, e eu disse isso outro dia, se você tem um projeto e olha para você hoje, você nunca vai chegar onde você quer estar. Porque você não está lá. Então, quem quer ter R$1 milhão na conta e olha para o saldo hoje, se ficar preso a essa visão, não vai chegar a R$1 milhão nunca. Quer ter R$1 milhão? Planeje ter R$100 no final do próximo mês. Você nunca economizou? Planeje ter R$100. Se vire nos 30 para ter R$100. Depois 200. E vá encontrando o mecanismo, ajustando as suas ferramentas até chegar a R$1 milhão. Mas é que tem gente que quer ter R$1 milhão e aí sabe o que é que faz? Vai para uma fila de uma casa lotérica, apostar 6 números, paga R$3,50 ou R$4 agora, não sei exatamente quanto. E faz isso religiosamente. Né? Toda semana gasta R$10, R$20 apostando lá na danadinha da loteria. Se fizesse... E sabe por que isso? Porque a esperança, ela escraviza. E voltando para essa questão da Bíblia também, em João 10,10 a Bíblia fala o seguinte: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ponto. Não vou nem completar o versículo. Você sabe quem é esse ladrão? Muita gente acredita que é o diabo. Muita gente fala que é o inimigo. E não é. O ladrão é a religião. São os falsos profetas. Se você analisar o contexto de João, de Mateus, ele fala justamente sobre isso. As pessoas que enganam para ter resultado. E a experiência escraviza. Tem muito mais gente na fila de uma igreja e de uma lotérica do que na fila de um curso, de um masterclass, de um webinário de investimento, de empreendedorismo, de marketing digital, de influência, por exemplo, da pessoa se tornar um blogueiro, né? Então, assim, tem muita gente mais escravizada e que não tem resultado por conta disso. Por quê? Porque elas estão no nível de percepção, mas elas não estão no nível nem de entendimento e nem de compreensão. Elas só estão aqui, no raso, no iníciozinho da piscina, na piscina infantil. Então elas só percebem o que está acontecendo, mas não conseguem entender nada daquilo. E por isso que criticam, por isso que julgam, e por isso que não tem resultado. Então, ter 1 milhão é só um número. Mas ela precisa entender que para ela ter 1 milhão, ela precisa primeiro economizar R$100. Ela precisa deixar de tomar aquela cervejinha do domingo com os amigos e guardar ali. E aí depois ela vai poder ter dinheiro para comprar, por exemplo, leite condensado e Nescau, chocolate em pó, né? Olha aquela coisa do brand de novo, não é Nescau, chocolate em pó, não é leite moça, leite condensado. Para poder fazer brigadeiro, vender e ter o dobro. E aí já começar um negócio, montar um Instagram, postar as fotos, vender para os amigos, criar canais de distribuição. E a Ambev, o Itaú e a Igreja Universal tem muita coisa em comum. Muita. Principalmente os canais de distribuições. Muita. Toda esquina, tem lugar do interior que eu nunca fui ainda, mas tem uma igreja da Universal. Na África, na África. Na África tem. Em todo lugar, entendeu? Às vezes tem nem internet, mas tem igreja da Universal. Richard, então, temos 39 segundos. Gente... Beijo. Jesus te abençoe sempre. Proteja seus pais, você e a todos nós. Tá bom? Beijo grande. Obrigado. Valeu, amigão. Tchau, tchau.